Veja, esta é a única mulher no corpo de cosmonautas russos Anna Kikina. Em 5 de outubro de 2022, ela foi a primeira russa a chegar à Estação Espacial Internacional em um voo espacial privado da empresa SpaceX. O entusiasmo de Anna é compreensível. A bordo da nave Crew Dragon, há um espaçoso salão, comunicação com a Terra, em grandes telas e trajes espaciais no estilo de Star Wars. Hoje em dia, não são apenas os cosmonautas profissionais que podem fazer uma viagem dessas. O primeiro voo turístico comercial para a Estação Espacial Internacional ocorreu há pouco mais de um ano. A missão foi chamada SpaceX AX-1 e o comandante dessa missão foi Michael Lopes Alegria, ex-astronauta da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Ele tem 3 voos em ônibus espaciais e um em uma Soyuz, 10 caminhadas espaciais, e isso é um recorde para os Estados Unidos. Agora ele é vice-presidente da empresa Axiom Space, que organizou a missão. E aqui estão seus companheiros de viagem pagantes, cada um dos quais pagou 55 milhões de dólares. O piloto Larry Connor, dos Estados Unidos da América, assim como 2 especialistas da missão, Eitan Stibbe, de Israel, e Mark Passy, do Canadá. Todos os 3 são astronautas privados, empresários e investidores. A bordo, eles não estavam apenas admirando as vastidões do espaço. Eles criaram um programa de experimentos com duração total de 100 horas, cerca de 12 horas por dia, em colaboração com as respectivas agências espaciais nacionais, parceiros científicos e empresariais. Se calcularmos a economia, o que acontece? A Axiom Space pagou 55 milhões de dólares à SpaceX pelo transporte do comandante da missão na Crew Dragon. Além disso, a empresa pagou um pouco mais de $1 milhão, conforme a tabela da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, pela preparação, uso da infraestrutura terrestre e estadia dos 4 astronautas no segmento americano da Estação Espacial Internacional. A realização da missão AX-2, durante a qual acontecerá o segundo voo turístico totalmente comercial para a Estação Espacial Internacional na história, começará 13 meses após a primeira missão. O foguete SpaceX Falcon 9, com a nave Crew Dragon, a bordo da qual estarão 4 pessoas, será lançado da plataforma do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, em 9 de maio. Essa tripulação passará 10 dias na Estação Espacial Internacional. Eles realizarão pouco mais de 20 experimentos de pesquisa, durante os quais passarão cerca de 130 horas no Laboratório Nacional, disse Joel Montalbano, diretor do Programa da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço na Estação Espacial Internacional. Assim como na missão AX-1, a nova tripulação será liderada por um ex-astronauta da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Desta vez, a comandante é Peggy Whitson, que durante sua carreira como astronauta passou 665 dias no espaço, mais do que qualquer outro americano. Ela será acompanhada por 2 astronautas da Arábia Saudita, Rayana Barnawi e Ali Al-Karni. Barnawi se tornará a primeira mulher da Arábia Saudita a ir ao espaço. O empresário John Shoffner tornou-se membro da tripulação e piloto da missão AX-2. E já está planejada a próxima, a terceira missão comercial para a Estação Espacial Internacional. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço assinou um contrato com a empresa Axiom Space, no âmbito do qual ela será realizada. A data de início da missão AX-3 ainda não foi definida, mas espera-se que o próximo grupo de turistas espaciais só vá à órbita a partir de novembro de 2023. A tripulação de 4 pessoas passará 14 dias a bordo da Estação Espacial Internacional, durante os quais irá interagir com os membros da tripulação da estação orbital e participar da realização de uma série de experimentos. Agora, vamos continuar o tema do nosso episódio e ver como começou o turismo espacial. Se voltarmos cerca de 20 anos no tempo, podemos ver como a era do turismo espacial começou com o americano Dennis Tito. Ele foi para a Estação Espacial Internacional em 2001 e pagou pela viagem na nave russa Soyuz uma quantia gigantesca de $20 milhões. O dinheiro deveria ser usado para reparar a estação Mir. Aliás, ele gostou tanto que já comprou 2 passagens para ele e para a esposa para o voo planejado à Lua na nave SpaceX Starship. Se tudo correr conforme o planejado,
O americano de 82 anos pode estabelecer um recorde como a pessoa mais idosa a participar de um voo orbital, sem falar em um voo para a Lua. O segundo piloto foi Mark Shuttleworth, que voou para a Estação Espacial Internacional em 25 de abril e retornou à Terra em 5 de maio de 2002. E já em 1º de outubro de 2005, o empresário americano Gregory Olsen partiu para a Estação Espacial Internacional. Em 18 de setembro de 2006, a primeira turista espacial, a americana de origem iraniana Anousheh Ansari, foi ao espaço. Até o fim, ela continuou suplente do empresário japonês Daisu Kayanomoto. Ele não foi autorizado a voar por problemas de saúde. Em 7 de abril de 2007, o espaço revelou seus segredos ao bilionário americano de origem húngara, braço direito de Bill Gates, Charles Simoni. Para ele, estavam planejados experimentos encomendados pela Agência Espacial Europeia. Simoni realizou pesquisas sobre o efeito da ausência de gravidade no sangue e o impacto da radiação no corpo humano. Em 2009, Guy Laliberté, fundador e diretor do circo canadense, esteve no espaço. Até hoje, ele é o último a ter feito esse voo de uma organização estatal. Antes, o empresário Richard Garriott, em 2021, começou a era dos voos em dupla para a Estação Espacial Internacional. Tudo começou com Yulia Peresild e Clint Shipenko. O primeiro casal de cinema da história esteve em órbita em outubro de 2021. Um mês depois, o bilionário japonês Yusaku Maezawa e seu assistente Yozo Hirano foram para a Estação Espacial Internacional. Os voos em dupla ficaram mais baratos. De acordo com estimativas aproximadas, eles custam 10% menos do que os individuais, mas o valor ainda é astronômico. Só pare para pensar nisso. Para o japonês, a viagem espacial custou 88 milhões de dólares. No ano seguinte, está previsto outro voo em dupla, já por 40 milhões por pessoa. Esse mesmo japonês, apaixonado pelo espaço, comprou todos os lugares no cruzeiro turístico inaugural ao redor da Lua da empresa SpaceX. De acordo com os planos de 5 anos atrás, a empresa de Elon Musk pretendia enviar turistas à Lua em 2023. Porém, os prazos, provavelmente, serão um pouco adiados. Enquanto isso, o bilionário Yusaku Maezawa, que ficou rico com uma loja de roupas online, já selecionou 8 pessoas criativas de todo o mundo para acompanhá-lo neste voo. Recentemente, essas pessoas foram apresentadas oficialmente na viagem com o excêntrico japonês. Irão Steve Aoki, famoso disc jockey americano, produtor e artista de música eletrônica. Tim Dodd, blogueiro dos Estados Unidos da América, criador do canal Everyday Astronaut no YouTube sobre cosmonáutica. Yemi Adi, artista e coreógrafo da República Tcheca. Karin Ilia, fotógrafo do Reino Unido. Rhiannon Adam, fotógrafa irlandesa premiada. Brandon Hall, diretor de documentários dos Estados Unidos da América Dev Joshi. Ator e blogueiro indiano Choi Sin-yong, rapper, modelo e ator sul-coreano. 2 participantes suplentes do projeto, a dançarina Miyu, do Japão, e a snowboarder americana Kathleen Farrington. Existem outras opções para pessoas astronomicamente ricas irem ao espaço. A Blue Origin, de Jeff Bezos, realizou em agosto de 2022 seu 6º voo turístico espacial com foguete não tripulado. Os preços exatos não são divulgados publicamente, mas sabe-se que o bilhete mais caro foi comprado por 28 milhões de dólares, em comparação com os preços do Soyuz. É pouco, mas, para uma pessoa comum, ainda é um valor exorbitante, especialmente considerando que o voo vai durar apenas 10 minutos. Sim, não é exatamente um passeio turístico, mas uma excursão panorâmica pela Terra. Outra empresa americana, a Virgin Galactic, também está competindo pelo título de transportadora espacial de baixo custo. Um voo de 1 hora na nave deles, com o nome simples de Spaceship 2. Ou seja, nave espacial 2 custa apenas 450 mil dólares, o que é quase nada pelos padrões espaciais. Por esse valor, os 6 passageiros terão vista pela janela e 6 minutos de gravidade zero. Entre os primeiros turistas estava o fundador da empresa, Richard Branson, mas chamar essa viagem de voo espacial é um grande exagero.
Nada de foguetes ou estágios destacáveis até a velocidade necessária de 3 Mach. Isso é cerca de 2.500 km por hora. O avião transportador acelera o cosmoplano. Depois disso, o Spaceship Two sobe sozinho até a altitude de 86 km e o avião comum pousa na pista. Na verdade, isso não é espaço, é um voo suborbital. Os chineses também não ficam para trás. O veterano da indústria espacial chinesa e fundador da empresa privada Cast Space, o projetista-chefe de foguetes Yan Xian, informou que o primeiro voo turístico suborbital do país acontecerá até 2025. Foi informado que o turismo suborbital na China vai florescer e se tornar mais barato do que as ofertas das empresas americanas Blue Origin e Virgin Galactic. Já os japoneses decidiram lançar turistas em balões espaciais. Uma empresa jovem começou a receber inscrições para participação em passeios turísticos em balões de grande altitude. A cápsula de 2 lugares vai levar o piloto e um turista a uma altitude de 25 km. Será possível se sentir um quarto de cosmonauta por uma quantia relativamente modesta, cerca de $180 mil. Com o avanço do projeto, prometem queda significativa nos preços. Eles também querem tornar voos espaciais acessíveis para mais pessoas. Tudo isso, claro, não são voos. Segundo a Federação Internacional de Aeronáutica, o espaço começa a 100 km de altitude, mas, para a maioria, até um voo suborbital tem custo astronômico e inacessível. Como fazer com que o espaço se torne mais acessível? O mais lógico é economizar no transporte até a órbita, já que essa é a parte mais cara das viagens espaciais. Uma das formas de economizar é tornar os foguetes mais leves. Para isso, basta imprimi-los em uma impressora 3D, e essa tecnologia já existe. Ela foi desenvolvida nos Estados Unidos. 2 impressoras diferentes trabalham em conjunto. Uma cria peças individuais, fundindo pó metálico com laser, e a outra monta as peças produzidas em um todo unificado. O processo leva só 60 dias. Para comparar, a construção da nave da SpaceX, usada por Kikina, leva no mínimo 1 ano. Em breve, os criadores da tecnologia querem iniciar a produção em massa de foguetes impressos, então é só esperar mais um pouco. Os voos espaciais ficarão mais baratos, mas ainda custarão caro. Montamos foguetes 10 vezes mais rápido. Com essa velocidade, o custo diminuirá muito, e cada nova versão aumentará ainda mais a rapidez, reduzindo os gastos. Isso é muito poderoso. Os foguetes ficarão cada vez mais baratos, disse Tim Ellis, fundador e Chief Executive Officer da empresa de construção de foguetes. Recentemente, o primeiro foguete impresso em 3D e também o primeiro foguete movido a metano, o Terran 1, foi lançado da plataforma na Flórida durante a missão Good Luck Have Fun. Infelizmente, houve problemas no funcionamento do motor do segundo estágio e o foguete não entrou em órbita. Mas mesmo assim, pode-se dizer com total confiança que a equipe da Relativity Space alcançou enormes conquistas hoje e provou ao mundo inteiro que foguetes impressos em 3D em um futuro não muito distante irão explorar os vastos espaços do universo. Existe também outro caminho para baratear o transporte, claro, que por enquanto ainda é mais teórico do que totalmente calculado do ponto de vista econômico e de engenharia. Esse caminho está ligado ao foguete Starship da SpaceX de Elon Musk. Atualmente, para cada cosmonauta, há várias toneladas de massa da nave, o que, claro, aumenta o custo. Além disso, se for previsto uma estadia prolongada em alguma estação espacial, é preciso pagar também por ela, de acordo com as horas de permanência. Na Estação Espacial Internacional, isso custará cerca de $15 mil por pessoa-hora. A Starship pode comportar até 500 assentos, semelhante a um avião comercial, fazendo com que a massa dos passageiros represente cerca da metade da carga útil. Pode-se estimar otimisticamente o preço da passagem para curta estadia no espaço em $3 mil. Todas essas pessoas ainda terão que ser acomodadas em uma estação orbital de baixo custo, atualmente só teórica, para pessoas comuns, com preço de algumas centenas de dólares por hora. Haverá demanda por voos a esse preço?
Há vários modelos para estimar o fluxo de passageiros nessas condições, mas todos concordam no geral. A demanda será de dezenas e centenas de milhares de lançamentos por ano. Resumindo, hoje cada um de nós vê em tempo real como a cosmonáutica de passageiros, em geral, está se tornando uma indústria ativa. E como em qualquer indústria, quando a concorrência chega, a qualidade melhora e os preços caem. E aqui, os especialistas destacam 3 fases do desenvolvimento da indústria espacial. A primeira fase é aquela em que nos encontramos agora. Pode-se dizer que o primeiro contato com o espaço é, antes de tudo, a possibilidade de visitar o espaço por uma quantia considerável de dinheiro. A segunda fase é a criação de hotéis espaciais em órbita. Lá, será possível passar uma semana e realmente sentir o espaço, comer, dormir, experimentar a ausência de gravidade. A terceira fase ainda é considerada mais ficção do que uma possibilidade real, mas depois da segunda etapa, ela se tornará bastante alcançável, quase palpável. Assentamento profissional em órbita e na Lua. Estamos falando de viver no espaço por mais de uma semana, nas fantasias mais ousadas. Isso pode ser esperado já entre 2040 e 2050. Existe também uma quarta fase, mas essa realmente parece coisa de filmes de ficção científica. É justamente com esses exemplos que vale a pena sonhar sobre o futuro da humanidade. O elevador espacial, que já foi imaginado por Tsiolkovsky, e recentemente, cientistas japoneses anunciaram que pretendem construir um até 2050. Tudo o que precisa fazer é esticar um cabo entre a Terra e a órbita da Lua e fazer uma cabine subir por ele. Até agora, essa tecnologia era considerada irreal, pois simplesmente não existia um material suficientemente resistente para o cabo. Os japoneses pretendem resolver o problema usando nanotubos de grafeno. Veja estas imagens, como esse material flutua no ar. Ao mesmo tempo, ele é muito resistente, várias vezes mais forte que o aço e muito leve. Em teoria, ele pode se tornar um dos melhores materiais da humanidade, capaz de suportar cargas espaciais. Claro, na realidade atual, parece que os japoneses simplesmente se entregaram a sonhos impossíveis, mas a humanidade sempre começou assim, com o sonho de alcançar algo. No episódio inicial da série Fundação, da Apple Televisão, terroristas destroem o elevador espacial do Império Galáctico, que liga Trantor a uma grande estação, ponto de chegada dos visitantes do mundo capital. O atentado que destruiu essa construção monumental abalou a autoridade do Império, criou uma enorme cicatriz na superfície do planeta e também decretou a sentença de morte para os planetas cujas capitais foram destruídas por bombardeios do espaço. Por que o sonho com esse tipo de construção fascina tanto os sonhadores? As pessoas gostam de enviar várias coisas para fora da atmosfera terrestre. Por isso, temos a Estação Espacial Internacional, satélites meteorológicos de sistema de posicionamento global e o telescópio James Webb. No entanto, até agora, só temos uma maneira de lançar algo no espaço: prender isso a um dispositivo que proporciona explosões químicas controladas. Chamamos esses dispositivos de foguete. Isso é legal, mas também é caro e ineficiente. Colocar 1 quilo de carga em órbita baixa da Terra custa uma fortuna astronômica. E se, em vez de lançar um objeto em um foguete químico, pudéssemos simplesmente levantá-lo por um cabo que vai direto para o espaço? Isso seria possível? Com um elevador espacial, digamos que construamos uma torre gigante de 400 quilômetros de altura, seria possível simplesmente subir de elevador até o último andar e sair para o espaço? Na verdade, não. Primeiro, não é possível construir uma estrutura dessas com aço, porque o peso dela simplesmente esmagaria as partes inferiores. Além disso, seria necessário material demais, mas esse nem é o maior problema. Lembre-se de que, para estar em órbita, é necessária uma grande velocidade. Se você estivesse no topo de uma torre de 400 quilômetros, cuja base estivesse no Equador, você estaria se movendo, como o planeta está girando. Isso é parecido com o movimento de uma pessoa que está na borda de um carrossel. Se não der para construir uma torre na Terra, podemos pendurar de um objeto que está em órbita geoestacionária um cabo com 36 mil quilômetros de comprimento. Parece que o elevador espacial está pronto, mas para isso
é necessário que haja uma grande massa em órbita, uma estação espacial ou um pequeno asteroide. A massa precisa ser grande para que ela não seja puxada para fora da órbita pelos objetos que sobem pelo cabo. Talvez o problema dessa construção seja óbvio. Quem precisa de um cabo com 36 mil quilômetros de comprimento? Um cabo desse comprimento, mesmo feito do material mais resistente, como o Kevlar, teria que ser muito grosso para não se romper. E quanto mais grosso o cabo, mais pesada será a sua parte inferior, e mais grossa terá que ser a sua parte superior. Esse tipo de tarefa parece, em princípio, impossível de resolver. Resta apenas a esperança de, no futuro, encontrar algum material muito leve e resistente, como os nanotubos de carbono. Talvez a gente consiga construir algo assim, mas não hoje. Só não podemos esquecer da segurança. No primeiro episódio, um grupo de pessoas decide provocar explosões que separam a estação superior do elevador espacial do cabo. O cabo cai na superfície do planeta e causa sérios danos. Como seria um cabo espacial caindo na vida real? Modelar algo assim não é fácil, mas podemos supor aproximadamente como isso ficaria em uma simulação. O cabo se enrola em torno de 1/3 do Equador, mas um cabo completo daria quase uma volta inteira na Terra, já que o comprimento do Equador é de 40 mil quilômetros. De qualquer forma, por enquanto isso são apenas cenas do universo de ficção científica de Isaac Asimov, que foi adaptado para a Apple Televisão, e na nossa realidade de hoje, os turistas espaciais continuam subindo ao espaço em enormes tonéis, cheios de substâncias explosivas. Curiosamente, aqueles que já estiveram no espaço não gostam do próprio termo turista espacial, porque isso os mostra como simples observadores, quando na verdade todos participam de diversos experimentos científicos. Richard Garriott sugeriu se chamar de astronauta privado, enquanto Mark Shuttleworth preferiu o termo pioneiro das viagens espaciais comerciais. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço e a Roscosmos usam o termo participante de voo espacial, e o cosmonauta russo Maxim Suraev chamou Guy Laliberté de participante da expedição. Você gostaria de ir ao espaço? E quanto estaria disposto a pagar para realizar esse sonho? Talvez, muito em breve, um grupo muito mais amplo de pessoas comuns possa se dar ao luxo de estudar e explorar algo no espaço. Escreva nos comentários o que você pensa sobre isso. Obrigado por assistir e até a próxima nos próximos episódios do canal.